Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda aula sobre ângulos em polígonos. Hoje a gente vai ver as classificações de polígonos regulares e nessa aula a gente teria que fazer uma atividade em grupos. Porém, como não vai ser possível, a prof deu uma modificada nessa aula com o objetivo que vocês cheguem às mesmas conclusões que vocês chegariam se vocês fizessem essa atividade em grupo. Então, eu vou pedir para vocês pegarem ali na página 434 para a gente dar continuidade a essa aula. Pessoal, vamos começar aqui então com polígonos regulares. Vamos ver o que são os polígonos regulares. Aqui diz o seguinte: polígono regular é aquele que possui todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos com medidas iguais. Então, aqui na sequência, nós temos dois exemplos de polígonos que são regulares: o triângulo ABC, e o hexágono DEFGHI. Percebam que ele tem os lados aqui com as medidas iguais e os ângulos desse triângulo também todos têm a mesma medida. Então, eles têm os lados iguais e os ângulos também iguais. Então, esse é um exemplo de polígono regular, assim como acontece aqui com o hexágono, ó, todas as medidas dos lados mede 2 centímetros, né? Ó, aqui 2, todas as medidas são iguais. E todos os ângulos também são iguais, todos os ângulos medem 120 graus. Quando isso acontece, esse polígono é chamado de polígono regular, ok? Mas o que a gente precisa ter bem certinho aqui na nossa cabeça é que se eles tiverem só os 4 ângulos iguais, como por exemplo aqui no retângulo JKLM. Ó, ele tem os 4 ângulos iguais, os 4 ângulos medem 90 graus, porém, a medida dos lados não são iguais, né? Ó, aqui é 3 e 3, aqui é 2 e aqui 2, pelo fato de ser um retângulo, né? Então, não é uma coisa óbvia, né? A gente já trabalhou com isso. Sabemos que o retângulo não tem todos os lados com a mesma medida. Então, o retângulo é um exemplo de um polígono que não é regular, ok? Mesmo ele tendo todos os ângulos internos iguais, os lados não são iguais, então não é um polígono regular. E aqui nós temos outro hexágono, que é o hexágono NOPQRS. Ele também, ó, tem todos os lados com as medidas iguais, aqui é o contrário, ó, os lados são iguais, porém os ângulos internos não são iguais. Percebam que aqui eu tenho ângulos medindo 150 e tenho ângulos medindo 60. Quando isso acontece, mesmo os lados sendo iguais, esse polígono não é regular porque ele não possui os ângulos internos iguais. Ok, gente? Aqui na sequência, nós temos o exercício 2, que diz o seguinte: considere o polígono regular representado ao lado. Sabe-se que a soma das medidas dos seus ângulos internos é igual a 1.260 graus. Letra A. Quantos lados tem esse polígono? Então, vamos ver aqui quantos lados ele tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos escrever aqui 9 lados. Letra B. Quanto mede o ângulo alfa destacado na figura? Então, vamos fazer aqui, ó. O ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó. Gente, aqui tá me dizendo, né, tá me passando a informação que a soma de todos os ângulos internos, ou seja, se eu pegar todos esses ângulos aqui, ó, e eu somar, a soma deles vai ser igual a 1.260 graus, né? Como ele é um polígono regular, quer dizer que todos os ângulos internos têm a mesma medida. Então, para a gente saber a medida do ângulo alfa, a gente vai pegar a soma dos ângulos internos e vamos dividir pelo total de ângulos, que nesse caso aqui é 9. 1.260 dividido por 9 vai dar 140 graus. Então, alfa vai ser igual a 140 graus. Vamos lá para a
Agora, nós temos aqui a letra C. Calcule a medida do ângulo beta, assinalado na figura. Registre o raciocínio utilizado. Então, vamos ver aqui, precisamos ver qual que é a medida do ângulo beta, né? Então, vamos ver aqui. Precisamos ver qual a medida do ângulo beta. Então, vamos ver aqui, ó. Eu sei que se eu somar um ângulo externo, porque o ângulo beta, ele é um ângulo externo. Se eu somar um ângulo externo com um ângulo interno, que seria esse ângulo interno aqui, a soma dos dois vai dar 180. A gente sabe que esse ângulo aqui, né, esse aqui mede 140 graus, a gente acabou de calcular isso. Então, eu vou pegar 180 e vou subtrair 140 graus. E aí, vai dar 40 graus, né? 180 menos 140 vai sobrar 40. Então, isso significa que a medida do beta, que é esse pedacinho aqui, ó, é igual, né, a 40 graus, ok? Porque se eu somar o ângulo externo com o interno, a soma dos dois é 180. A soma dos dois é 180. Agora, aqui na sequência, nós temos as lajotas e os polígonos regulares. Imagine que será feita uma reforma na sua casa e que sua família está definindo o formato das lajotas que serão colocadas em determinadas áreas do quintal. Para decidir, além da estética, é preciso considerar algumas propriedades geométricas, como no caso dos azulejos portugueses. Como se observa nas fotos, existem diferentes possibilidades para revestir o chão, mas será que podem ser utilizadas lajotas com o formato de polígono, de qualquer polígono? Por exemplo, seria possível recobrir um piso plano com lajotas idênticas com o formato de eneágonos regulares, né, que são polígonos que têm 9 lados, sem que as lajotas fossem sobrepostas. Então, vocês acham que seria possível a gente usar um polígono que tem 9 lados, né, um polígono regular de 9 lados, sem que as lajotas ficassem sobrepostas? Vamos ver aqui. Então, é isso que nós vamos ver aqui na sequência. Olhem só aqui, ó. Observe a representação abaixo. Então, nós temos aqui 3 eneágonos, ó, e eles foram sobrepostos. Não é possível fechar o recobrimento, pois as lajotas não podem deixar falhas ou serem sobrepostas. Observe que se não colocarmos a terceira lajota, teremos uma falha, porém, se colocarmos, ela ficará sobreposta à outra. Então, nesta atividade, você vai investigar quais polígonos regulares podem ser usados em um recobrimento como esse. Então, não são todos os polígonos regulares que a gente consegue fazer o recobrimento. Então, vocês perceberam que aqui, ó, se a gente não colocar o terceiro, vai ficar um espaço aqui, ó, né, entre as lajotas e um espaço aqui. Porém, se a gente colocar o terceiro eneágono aqui, ele vai ficar sobreposto, ó. Se a gente colocar aqui, essa parte aqui é a parte que ficou sobreposta na outra lajota. Então, não pode ficar sobreposta, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui na próxima atividade, ok? Aqui no exercício 1, por exemplo, diz o seguinte: separe as peças com formato de polígono regular do kit mosaico, ou seja, triângulos, quadrados e eneágonos. Pessoal, essa atividade aqui todinha era para a gente fazer em grupos em sala de aula. Como a gente vai ter que, não vai poder fazer então essa atividade assim, a prof deu uma modificada nela, certo? Essa parte aqui do exercício 1, a prof vai fazer com vocês ali no GeoGebra, tá bom? E
Aqui, continuando aqui, no exercício 2, ele diz o seguinte: separe as figuras de pentágonos, octógonos e decágonos regulares do anexo 3 deste caderno, mas não as recorte ainda. Então, vocês vão pegar lá na página 467, tá? Esse anexo aqui, ó, ele está lá na página 467 e 468. Então, tem dois anexos ali, que é o anexo 3A, tá bom? Vocês vão pegar ali o anexo 3A e o anexo 3B. Vocês vão pegar ali, mas vocês não vão recortar agora, ok? Porque aqui na sequência diz o seguinte, ó. A tabela a seguir deve ser preenchida à medida que você fizer os itens 3 e 4. Então, a gente vai fazendo os itens 3 e 4 e vamos preenchendo a tabela aqui. Então, a número 3 diz o seguinte: com o transferidor, determine as medidas dos ângulos internos de cada um dos 6 tipos de polígonos regulares e registre-as na tabela. Em seguida, recorte os nove polígonos do anexo 3, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser fazer a medição, então, dos ângulos internos desses polígonos. Então, aqui, gente, para nós fazermos exercício 1, como nós não temos o kit mosaico, eu vou mostrar para vocês, aqui no GeoGebra, como é que são os triângulos, os quadrados e os hexágonos, tá? Regulares, ok? Vamos ver as características deles aqui e a medida dos ângulos internos para a gente poder colocar aqui na nossa tabelinha. Bem, gente, aqui nós temos o quadrado, que é um polígono regular, né? Tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos também com a mesma medida. Percebam que aqui, ó, eu tenho 4 ângulos medindo 90 graus. Por isso que o quadrado é considerado, então, uma figura regular, certo? Ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos medindo 90 graus. O triângulo regular, ele tem todos os lados com a mesma medida também, né? E a medida dos ângulos internos é igual a 60 graus. Porque se eu somar os ângulos internos de um triângulo, a soma vai ser igual a 180 de qualquer triângulo, tá? Se é um triângulo regular, se eu pegar 180 e eu dividir por 3, né, vai dar 60. Então, quer dizer que a medida de cada ângulo aqui é de 60 graus. E nós temos também o hexágono regular. O hexágono regular, a soma dos ângulos internos de um hexágono regular vai ser sempre igual a 720 graus. Então, se eu pegar 720, né, e eu dividir esse valor por 6, que é a quantidade de ângulos que eu tenho aqui no meu hexágono, isso vai ser igual a 120. Então, significa que a soma de todos os ângulos internos aqui, ou melhor, de cada ângulo interno aqui do hexágono, né, vai ser de 120 graus. Cada ângulo aqui mede 120 graus, ok? Então, agora nós vamos vir aqui na nossa tabela e vamos preencher aqui essas medidas dos ângulos internos. Aqui do triângulo é 60 graus, do quadrado é 90 graus e do hexágono nós vimos ali que é 120 graus. Agora eu vou pedir para vocês pegarem o pentágono, o octógono e o decágono ali no nosso material e façam as medições ali com o transferidor para ver quanto é que medem esses ângulos internos desses polígonos. Pessoal, vamos fazer as medições, então, dos outros 3 polígonos. Temos aqui o pentágono, ó. Vamos medir aqui. Deu quantos graus aqui? Deu 108 graus, ó. Percebam que dá um pouquinho antes do 110, né? Então, 108 graus. Vamos anotar ali na nossa tabelinha, né? Como ele é um pentágono regular, todos os outros ângulos aqui também vão medir 108 graus. Então, não há necessidade da gente medir, só vamos medir um porque eles são figuras regulares, né? São polígonos regulares. Agora, vamos aqui para o octógono, ó. Tem o octógono aqui. Vou pegar aqui e vou fazer a medição, ó. Aqui deu, ó,
135 graus, ó. Percebam que ele dá bem no meio aqui, ó, entre o 130 e o 140. Certo? Então, 135 graus é o octógono. Agora, vamos para o decágono. Decágono é essa figura aqui que tem 10 lados, tá? Essa aqui, ó, tá? Vamos aqui, ó, vamos fazer a medição. Vai dar aqui 144 graus. Percebo que dá um pouquinho antes da metade ali, por isso 144 graus. Então, agora, vamos vir aqui na nossa tabelinha e vamos acrescentar aqui as medidas dos ângulos internos do pentágono, que nós vimos ali que deu 108, né? 108 graus. Do octógono deu 135 graus. E do decágono deu 144 graus. Agora, pessoal, a prof vai fazer ali no GeoGebra essas figuras aqui, ó, para vocês. O triângulo regular, o quadrado regular, o pentágono, o hexágono, o octógono e o decágono. Aí, pessoal, nós vamos simular como se esses polígonos fossem lajotas e vamos tentar fazer o recobrimento de uma superfície usando esses polígonos para ver quais que a gente conseguiria, então, fazer o recobrimento sem que as peças ficassem sobrepostas. Pessoal, aqui nós temos um mosaico, né, composto por triângulos regulares. Percebam, então, ó, que aqui o R1, ele é o centro aqui do meu mosaico, tá? Vértice central. Ao redor desse vértice, quantos triângulos regulares que nós colocamos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui na nossa tabelinha, pergunta se as lajotas ficaram sobrepostas. Então, não ficaram sobrepostas, nós vamos responder ali. E quantas peças foram colocadas em torno de cada vértice? Foram colocadas 6 peças. Então, é isso que a gente vai colocar ali na nossa tabelinha. Aqui, agora, nós temos o quadrado, né? Se eu pegar 4 quadrados aqui, eu consigo fazer um mosaico sem que eu faça sobreposição de peças. Agora, pessoal, a gente tem aqui sobreposições de pentágonos. Então, lembrando, a gente está simulando aqui como se fossem lajotas, né? Então, aqui, ó, eu peguei um pentágono e ao redor dele coloquei outros pentágonos, porém, percebam que ficou falhas aqui, ó, ficou partes em branco. Então, se eu pegasse esse pentágono aqui e eu fosse colocar aqui, ó, para preencher o que está em branco, o que iria acontecer aqui com esse polígono? Ele ia ficar sobreposto, ó. Então, aqui, se eu fosse preencher uma superfície, as lajotas iriam ficar sobrepostas, certo? Aqui, pessoal, nós temos o hexágono, então percebam aqui que não ficou nenhuma figura sobreposta, certo? E em torno, né, de cada vértice foram colocadas 3 peças. Aqui, pessoal, eu fiz sobreposição de octógonos, tá? Percebam que tem figuras aqui com 8 lados, né? Então, esses polígonos. E percebam que aqui eles ficam sobrepostos, ó, porque se eu pegar esse aqui, ó, por exemplo, e eu colocar ele aqui, ó, eu posso fechar, né? Porém, ele vai ficar sobreposto, né? Ele vai ficar em cima dos outros polígonos, ó, para eu conseguir fechar a figura, né? Ok? Então, aqui ele vai ter que ficar sobreposto para que eu consiga, então, preencher ali todos os espaços. Então, aqui, gente, nós temos o decágono. Então, olhem só, se eu pegasse uma lajota com 10 lados, eu iria conseguir montar o mosaico sem que elas ficassem sobrepostas? Ó, vou pegar esse aqui, ó, vou preencher aqui, ó. Para eu conseguir preencher, o que vai acontecer? Uma vai ficar sobreposta da outra, né? Então, aqui também nós podemos ver que iria haver sobreposição de lajotas, tá bom? Aqui dá para ver perfeitamente, ó.
Agora, nós vamos vir aqui, vamos acabar de preencher a tabela. Aqui diz o seguinte, as lajotas ficaram sobrepostas, então no triângulo não ficaram sobrepostas. No quadrado também não. No pentágono, sim. No hexágono, não. No octógono, sim. E no decágono, sim. Agora aqui, quantas peças foram necessárias? Aqui a gente precisou de 6 peças, o quadrado 4, aqui não deu, né? Ficou sobreposto. Aqui eu precisei de 3, aqui não, e aqui também não. Agora vamos ver o que está perguntando aqui no exercício 5. Observe a segunda e a terceira coluna de sua tabela. Qual condições você observa que deve ser satisfeita por um polígono regular para que as lajotas não fiquem sobrepostas? Então, vamos fazer uma análise aqui. Nós vimos aqui que os únicos que as lajotas não ficaram sobrepostas foram o triângulo, o quadrado e o hexágono. Agora, vamos analisar os mosaicos desses 3 polígonos. Pessoal, então para que as lajotas não fiquem sobrepostas, a medida dos ângulos internos do polígono regular em graus deve ser um divisor de 360. Por exemplo, aqui, ó, os ângulos internos de um triângulo, a medida deles é 60 graus. Como 60 é um divisor de 360, eu consigo, então, fazer o revestimento ali de uma forma que as figuras não fiquem sobrepostas. Agora, vamos ver o quadrado aqui, ó. O quadrado também, né? Os ângulos internos aqui do quadrado medem 90 graus. Como 90 é um divisor de 360, também consigo fazer, então, essa montagem sem que as figuras fiquem sobrepostas. Agora, vamos ver o hexágono. Qual que é a medida do ângulo interno aqui de um hexágono? 120 graus, né? Então, todos os ângulos internos de um hexágono medem 120 graus e 120 é divisor de 360. Por isso que também a gente consegue fazer o revestimento sem que as figuras fiquem sobrepostas. Análise aqui de uma montagem onde os polígonos ficaram sobrepostos, que foi aqui o pentágono. Então, a medida do ângulo interno aqui de um pentágono é igual a 108 graus. E 108 não é um divisor de 360, por isso que a gente não conseguiu fazer a montagem de uma forma que as figuras não ficassem sobrepostas. E isso também acontece com o octógono, que tem a medida do ângulo interno 135 graus. 135 graus não é um divisor de 360 e também acontece com o decágono, né? Que a medida do ângulo interno ali do decágono é 144 e 144 não é um divisor de 360. Então, vamos escrever essas nossas conclusões aqui no exercício 5. E vamos lá para a tarefa agora. Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício 2 e 3 do teste, tá? E vocês vão fazer também o exercício 4 e 5 do Em Casa, ok? O Em Casa ali na página 441. Ok, gente? Depois eu mando o videozinho com a correção para vocês. Um beijo, gente. Até mais.